precisa ter novos ciclos. Aliás, eu até me referi a Adeildo Vieira, meu irmão, meu companheiro que estava lá na plateia. Novo ciclo musical que se agrega aquilo tudo que já foi plantado, que João Pessoa e a Paraíba é uma expressão nacional com isso, né? Um novo ciclo das artes plásticas, um novo ciclo artístico, né? Além de ciclos que possam estruturar mais e mais e mais a nossa capital e o nosso estado. Creio que nós estamos fazendo isso. Nós estamos com muito encarando as dificuldades, mas eu tenho certeza vencendo. Se você andar por esse estado afora, Adelton, do Cariri ou do Alto Sertão ou do... Você sabe o que eu estou dizendo. Se você andar por as obras de mobilidade urbana por dentro das cidades paraibanas, são do estado. João Pessoa só é do estado. Não é? Eu não estou dizendo nada que não seja puramente e eminentemente a verdade. O estado é que faz. E faria novamente. E se tiver mais, eu faço mais, né? Porque eu tenho um compromisso e uma compreensão de que fui eleito para isso. E tenho feito isso desde o primeiro mandato, insistido, algumas vezes até incompreendido, mas quando o tempo passa, graças a Deus, as pessoas percebem que naquilo que a gestão que eu represento se esforça, ela na grande maioria das vezes tem razão. 1h54, registrar a transmissão, continua lá em Cajazeiras, Arapuã Cajazeiras nos retransmitindo. Eu não sei se a Adelto vai ter mais uma pergunta, mas pegando o gancho, checa aí, pegando o gancho aí da pergunta de Adelto. Governador, o senhor também recebeu, após a inauguração do teatro, alguns comentáriozinhos, governador, o pessoal de Cartaxa estranhou João Azevedo ter falado lá na inauguração. O senhor recebeu alguns comentários desses? Eu, na verdade, se recebi, eu não prestei atenção, porque, evidentemente, você sabe que investir 60 milhões num teatro daquele, eu estaria sendo muito pequeno se eu fosse prestar atenção se alguém estivesse reclamando algo que não pertence. Né? Aquilo pertence à nossa gestão. Né? Nós fizemos com a nossa gestão, com a nosso trabalho, com a nossa determinação, com a nossa... Né? E que não é fácil fazer. Você imagine, João Pessoa entrou para um time seleto aí de cidades que, ao ter um espaço como aquele, que cabe simultaneamente 20 mil pessoas. E se alguém, porventura, tenha pensado em fazer isso, paciência, fala nas nossas obras quem um governo determina. Não é quem outras pessoas vão poder dizer não, porque imagina se fosse assim. É o governo que determina. Deixa eu ser mais claro pro senhor. Os comentários eram, o prefeito estava lá, não falou. No dia do aniversário da cidade, a obra está em João Pessoa, mas João Azevedo falou, e aí aumenta os rumores de que João Azevedo é seu candidato a prefeito no próximo ano. Pronto, foi claro agora. Bom, primeiro, não interessa a nenhum partido o que, porventura, o PSB possa pensar no futuro. Não interessa. Vamos aqui falar muito claro, não é? Porque nós já temos maioridade e sabemos por onde a gente caminha e sabemos o que fizemos e o que podemos fazer. Segundo, por que o presidente do Poder Judiciário não falou e não transformasse aquilo num palanque para que, sabe, até outras pessoas que não tinham nada a ver com a obra fossem falar? Seria um absurdo isso, né? Enfim, a gente não estava ali para cansar o povo, a gente estava ali para celebrar uma conquista, e essa conquista foi feita por essa gestão, iniciada no segundo semestre, no final de 2010, pelo governador José Targino Maranhão, que eu fiz questão de dizer claramente isso, porque é verdade, né? E feita durante a nossa gestão. Você imagina, querer confundir política com ato daquilo é demais. Querer, sabe, inverter a lógica é demais, né? Eu não fui falar
a inauguração da calçada, do trecho da calçada que a prefeitura fez, e nem saí reclamando. Eu fui falar? Não sei. Não, eu não fui. Que calçada? Não teve uma inauguração, um ato lá, uma obra. Foi o começo, foi o início agora. Foi no dia do aniversário, foram quebrar para fazer uma nova. Ah, tá, então pronto. Então eu não fui falar. Eu não tô, e não fiz nenhuma crítica, nem vou fazer crítica para isso, imagina. Imagina, rapaz, eu acho que a política, ela tem que ser vista num outro patamar, Nilvan. A política da Paraíba é muito pequena. É impressionante isso, é muito pequena. Se perde nesses detalhes, aí alguém fica comentando não sei o que lá, porque o outro não gosta, porque aquilo é a inauguração de um teatro. Eu não ia fazer desfile de candidatos ou então de jeito nenhum. João Azevedo falou primeiro por determinação da gestão. O senhor que determinou. Da gestão. É a gestão que determina, e eu não terceirizo isso para ninguém. Principalmente para quem não tem nada a ver com o que a gente faz, com a obra. É secretário de Infraestrutura, congrega DR, congrega Suplan, já foi diretor da Suplan, agora, até o final do ano, acumulava a Secretaria de Recursos Hídricos e Suplan, né? Tem uma década junto comigo, é um homem extremamente preparado, todas as informações, não apenas aquele centro de convenções, e qualquer obra aqui dentro, é um dos melhores quadros técnicos que essa Paraíba já produziu. E você acha que... E foi representar o governo, porque a minha fala não era uma fala, a minha fala era outra fala, como efetivamente se percebeu lá naquele momento, né? Mas eu acho que cada um dá e faz o que bem entende. Isso não tira, não nos tira em nenhum momento do caminho de determinar que fale pelo governo quem o governo achar que deve falar. 14 horas, a Adelton já está pronto para mais uma pergunta. Adelton Alves, 14 horas em ponto. Companheiro Adelton, é com você, direto dos estúdios do Rede Verdade da TV Arapuã, companheiro. Governador, o senador Cássio Cunha Lima tem apresentado um discurso em Brasília de novas eleições, porque ele pretende a cassação da presidente Dilma no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor vê esse posicionamento do senador, o senhor que hoje apoia o governo da presidente Dilma Rousseff? Eu apoio a preservação das regras democráticas, eu apoio que aqueles que porventura tenham vencido a eleição governem. A presidenta Dilma venceu as eleições, precisa governar. E o que o senador Cássio está fazendo é um desserviço ao Brasil. Ele não tem nem noção, porque infelizmente não tem, nem noção das coisas que ele anda pregando. Ele quer subverter a ordem, não do ponto de vista da melhoria, não do ponto de vista da evolução das coisas. Ele quer subverter a ordem num discurso completamente vazio, falso moralista, né? Onde não se sustenta uma vírgula do que ele diz, e acha que vai de uma tribuna derrubar um governo que foi eleito. As pessoas têm todo o direito a criticar o governo. Eu tenho críticas importantes ao governo. Aliás, eu tenho críticas até ao meu governo. Não é bom que se diga, mas tenho críticas ao governo da presidenta Dilma. Já compartilhei isso com ela. Mas isso, a responsabilidade que eu tenho, não me permite simplesmente jogar no quanto pior melhor para acenar para a galera, para arrancar aplausos onde porventura tem aplausos. As pessoas que têm responsabilidade com esse país nesse momento e que ocupam cargos, elas têm que ter a noção que o país faça essa transição. Essa transição, ela tem que ser feita, penso eu, numa nova concertação democrática para esse país, numa nova conjunção de forças. Essa transição precisa, Adelton, ter a recuperação e a preservação de avanços. O Brasil avançou na sua democracia, que é muito jovem ainda, mas avançou com inclusão social. Isso ninguém tira do presidente Lula.
Não adianta campanha cerrada, não adianta se articular vários setores, porque é isso que está sendo feito aqui dentro desse país. Está se articulando. Não tem menino bobo aqui dentro. Está todo mundo sabendo aonde querem chegar, né? E não adianta isso para poder tirar um legado que foi fazer com que a gente tenha 4 anos de seca, onde todos nós lamentamos a falta de água, mas perceba bem, a pauta da fome não está em cima da mesa. Ninguém fala lá pelo sertão em fome. E isso, para quem não passa, é algo de menos. Agora, para quem passa fome, isso faz uma diferença muito grande. E isso é uma conquista indiscutível do governo da presidente Lula, né, consolidado pelo governo federal. Eu não posso negar para Paraíba que a Paraíba está fazendo 800 quilômetros de adutoras. Se você pegar as adutoras de 30 anos antes do meu governo, não dá isso. Junte 30 anos, não dá isso. Está fazendo 800 quilômetros. 60% disso é com o governo da presidenta Dilma. Eu vou negar isso? Eu tenho como negar isso? Eu não sou esse tipo de gente, né? Eu não sou esse tipo de gente que fica afagando até chegar o momento de dar o bote. Eu já fui golpeado, mas eu não golpeio, né? E graças a Deus, Deus me dá força de segurar as coisas para poder dar a resposta no momento adequado, né? Então, eu não faço isso. A presidenta tem sido, e hoje essas obras, inclusive algumas delas, estão passando por dificuldades. Agora, eu registro e quero que o país supere tudo isso. E para superar tudo isso, não é jogar o país na imprevisibilidade, não é jogar o país no caos, não é jogar o país no quanto pior, melhor. Não é simplesmente querer arrumar uma forma de dar um golpe, né? De dar um golpe aqui dentro sobre a marca da institucionalidade. Isso não dá certo. Isso não vai dar certo, porque o Brasil tem segmentos e muda-se. Quem que o jogo é? Quem não avança tem que sair. Faz aquilo, tem que sair. Mas aí é outra discussão. Não se pode fazer uma discussão nesse momento que, para se perder, já se perdeu 7 meses do ano. Você não tem um investimento. O país fica parado sem saber se a receita caindo. E nós aqui simplesmente olhando com uma parte do Congresso querendo que o país entre na sua mais profunda crise. Não é possível que isso continue a acontecer. E essas pessoas que pensam dessa forma, Adelton, eu não tenho outra denominação não, com todo respeito, mas são irresponsáveis. Eita, 14:06. Já no finalzinho já do nossa entrevista, vamos dar as últimas pinceladas, aproveitando a presença do governador Ricardo Coutinho, ao vivo, aqui nessa sexta-feira. Seu João, Fábio, vamos dar as últimas pinceladas. O governador tem uma agenda a cumprir após a entrevista e a gente vai aproveitar aqui ao máximo esses últimos minutos, os últimos instantes aqui da nossa entrevista. Governador, o senhor fala em time seleto quando inaugurou o Teatro A Pedra do Reino. Na educação, o governo está em que time? Se o Enem... Por que a Paraíba, o seu governo patina? Porque o senhor já está no segundo mandato. Como é que está o quadro da educação pública nesses seus 2 governos? O seu governo patina com essa... não logra êxito. O IDEB, né? No IDEB e também no o resultado do Enem. Aí eu pergunto ao senhor, por exemplo, exemplos, centros de excelência como expedicionários tem na educação que o senhor conduz, como aquele do bairro dos expedicionários que desapareceu? Eu não lembro de qual centro de excelência é esse do... A escola, o SESC Centenário. O SESC Centenário continua o SESC Centenário. A escola Presidente João Goulart, que era a Presidente Médici, né, tem um trabalho excelente, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, João, qual é o nosso pensamento em relação, desde o primeiro dia, à educação? Primeiro era ter nós uma situação
extremamente crítica em relação à estrutura, né? A estrutura da nossa rede. Terrível. Essa rede que nós pegamos, nós já fizemos entre reformas e ampliações e construções 380 escolas. Reforma, ampliação e construção. Algumas menos, outras mais. Mas é um número gigantesco. Nós trabalhamos muito e continuamos a trabalhar. Daqui pro final do ano nós vamos entregar mais 20 escolas. A gente não para de investimentos nessa área, porque a nossa rede era muito ruim. Era uma rede que você chegava e tinha lá eu fui naquela escola Silva Maris, lá em Marisópolis, não é? Eu coloquei minha mão dentro de uma rachadura que tinha. Vi crianças no corredor assistindo aula em carteiras que, se passasse a mão, entrava um fiapo da carteira, uma situação crítica, né? Então, essa foi uma parte. Nós avançamos, estamos avançando, mas eu te digo com muita tranquilidade. Você não vai em 8 anos com os recursos disponíveis, você não vai ter condição de fazer todas as escolas, mas nós avançamos bastante. A outra parte era a parte pedagógica. Essa aí requer um tempo, porque por mais que você faça agora, você não tem como fazer repercutir agora, porque cada um de nós tem a nossa história, tem o nosso conhecimento para trás. Se as bases do nosso conhecimento eles não são sólidos, você não muda isso de uma hora para outra. Você muda isso com um processo. E nós adotamos o quê? Adotamos 2 linhas. Uma primeira, modernização. As escolas de ensino médio têm robótica. Implantei isso na prefeitura de João Pessoa, quando era prefeito. Olha o aí. Na época diziam, não, mas criança precisa de feijão e arroz. Eu digo, feijão, arroz e robótica e outras coisas mais para que elas possam aprender, para que elas possam ter o conhecimento. Tá aí. Mas vai lá os alunos do Apolônio Salles Miranda, vai não sei para onde. Nós que implantamos. Tá lá. Sabe? Segundo, laboratórios de terceira dimensão, laboratórios de matemática, coisas que a escola paraibana, pública paraibana, ela não era acostumada. Era, às vezes, até incompatível com a estrutura física que se tinha. Terceiro, valorizando professores. Os professores tiveram, em 4 anos, mais de 100% de reajuste. É extraordinário? Não é não. Mas eu também não posso achar que eu vou, na maior folha do estado, eu vou ter capacidade de dar 500%, porque não tem. Porque não se paga. Mesmo assim, um governo que age dessa forma, indiscutivelmente, mais do que qualquer um outro estado do Brasil, ele avançou. Mais do que qualquer um outro estado do Brasil. Não tem nenhum que tenha avançado com essa condição que nós, e vamos avançar mais. Trabalhando aí por essa. E terceiro, criando inovação. Escola de valor, mestres da educação, movimentando a escola para ela ser mais democrática, para ela ser assim, mais envolvente, para que as pessoas possam compreender que quem ensina não é o governador não, que vai lá dentro de uma sala dizer, olha, eu vou aqui. É isso, se o mestre lá na ponta, se o educador lá na ponta, ele não é tocado por esse sentimento, que é um sentimento extremamente nobre, que é você abrir portas para que alguns que a própria vida não foi tão favorável possam ter outras oportunidades na vida. Ou seja, nós avançamos no vestibular. Isso é uma coisa que a Paraíba nunca teve. Eu conheci estudante lá do Pré-MEM em Campina Grande, fui lá, que passou em 8, inclusive no curso de medicina lá em Alagoas, lá da escola pública. Nós temos um PBVest cada ano que se amplia mais. Ou seja, o caminho da educação é um caminho importante. E agora nós estamos focando na profissionalização. Nós estamos substituindo progressivamente o SEJA, pelo EJATEC. Nós vamos ter cursos profissionalizantes, porque não é só alfabetizar. A gente quer alfabetizar e quer dizer, olha, nós estamos aqui alfabetizando e ao mesmo tempo estamos dando aqui uma profissão
de curta formação, mas que te dê capacidade de poder atuar em algum campo de trabalho. Né? Da mesma forma, as escolas técnicas, né? Nós regularizamos as que tinha, estamos melhorando. Nós vamos ampliar a capacidade do Estado em conceder, em formar profissionais na área técnica e profissionalizante. Ou seja, esse é um caminho que está sendo feito cada vez mais e eu estou colhendo frutos e vamos colher cada vez mais. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Vamos começar no próximo ano com a Escola Cidadã. Eu quero escolas de 2 turnos, mas eu quero também para poder reduzir a evasão, que nós reduzimos, porém é muito alta ainda. É aquela coisa de, eu estou satisfeito com a redução, foi enorme. É claro que eu não estou satisfeito, porque uma escola não pode ter evasão. Não tem porque a escola é pública, não pode ter evasão. O estudante tem que estar dentro da escola. Então, nós temos aí um trabalho importante em Pernambuco. Eduardo Campos fez um trabalho extraordinário em Pernambuco. Das 10 melhores escolas públicas do país, públicas, 6 estão são 6 dessas integrais. 2 no Ceará, que também passou a adotar o mesmo, com Cid Gomes, o mesmo modelo. Ou seja, das 10, 8 estavam dentro desse modelo, né, de governança que foi adotado, que nós já começamos o trabalho e a partir de janeiro estaremos começando com na memória 20 escolas e vamos ampliando para poder dar aos estudantes uma capacidade de construir democracia. Na essência é isso, não é só aprender português e matemática, é construir democracia. Só a educação tem a capacidade de construir democracia porque ela dá oportunidades iguais para os diferentes, social e economicamente. 14h15. João Azevedo acaba de chegar, já está aqui conosco nos estúdios da governador. O senhor falou em Eduardo Campos, registrado dia 13 de agosto, um ano daquela tragédia, não é? Que comoveu o país inteiro. E Fabão, aproveita a sua pergunta para o governador responder, para a gente ir partindo para os finalmente aqui da entrevista. Governador, aqui na entrevista o senhor lembrou da dificuldade que teve do seu primeiro mandato na sua relação com a Assembleia. O senhor está satisfeito hoje com o tamanho da sua bancada na Assembleia? Aqui e acolá a imprensa especula que algum deputado que lhe faz oposição pode passar a integrar a bancada de situação. Existe algum veto a algum nome? E para arrematar, existe algum prazo para que a suplente Olenka Maranhão assuma a Assembleia em o senhor convocando o deputado Tróculo Júnior para uma secretaria? O senhor responde, governador. Olha, eu acho que a Assembleia tem o seu funcionamento próprio e tem grandes companheiros conduzindo isso lá dentro, não é? Eu acho que a Assembleia tem um outro perfil hoje. O deputado Adriano Galdino efetivamente conseguiu retirar a Assembleia daquela trincheira de guerrilha, né? Porque era isso, né? Uma coisa é você ter lá discussão lá dentro do plenário de situação e oposição, é assim mesmo, não tem nenhum problema, isso faz parte do jogo. Outra coisa é você ter o poder, enquanto mesa destinada a atacar outro poder. Aí não dá certo. Aí a população é que fica prejudicada, porque é uma queda de braço, que eu nunca usei o poder que um Estado teria, como outros usariam aqui dentro nesse Estado, eu nunca usei. Observe bem. E nunca ataquei. Eu reagia. As 3 ou 4 vezes que eu tive que reagir é porque a coisa tinha ultrapassado os limites. Era o interesse do jogo, como foi o caso da Cagepa, como foi o caso, eu disse, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir mais, né? Aí nós vamos entrar numa situação muito crítica. Então eu tenho uma bancada de muito valor. Houve uma qualificação indiscutível da Assembleia, né? A nossa bancada tem experiência, tem conhecimento, ocupa lá cargos importantíssimos. Enfim, eu sob o comando, claro, e o respeito do presidente, mas sob o comando do líder Evandro Bezerra, do líder do bloco Buba Germano, enfim, você tem parlamentares que têm contribuído muito com essa nossa caminhada e dando estabilidade para o Estado.
as coisas acontecem com maior fluidez, com maior, enfim, é uma situação que eu só tenho a agradecer isso, né? Não em meu nome pessoal, mas eu acho que em nome da Paraíba. Eu quando passei o governo ao presidente da Assembleia e depois ao presidente do Tribunal de Justiça, eu estava dizendo outras coisas. Eu estava dizendo que está lá na Constituição, os poderes eles precisam viver, né, em harmonia. Eles são independentes, completamente independentes. Fazem o que bem entender com o seu dinheiro, mas eles têm que viver em harmonia, porque são os pilares do Estado Democrático de Direito, né? E eu estava reconhecendo isso. E não tive nenhum pedido a fazer, nenhuma determinação, nada. Peguei estar aqui, primeiro porque eu reconheço que o Estado está num processo de avanço, né, de consolidação de uma prática importante. É um Estado que não tem dinheiro sobrando, mas também não tem dinheiro faltando. É um Estado que conta seus tostõezinhos a cada dia, mas que cumpre as suas obrigações, né? E é um Estado que, por conta disso, tem um futuro pela frente. E para isso precisa ter os poderes irmanados na construção dessa Paraíba, que tem que ser para todos e também de todos. Muito bem, finalzinho já da entrevista, eu queria só que o senhor, rapidinho, governador, por conta já de 14 e 19 o senhor tem sua agenda, eu tô recebendo uma enxurrada de gente aqui, pelo amor de Deus, não deixe de perguntar isso a ele não, ele responde rapidinho, e eu justificando aqui o tempo. Se o senhor vai prorrogar o concurso da PM, os agentes penitenciários concursados, que inclusive já têm ações transitadas em julgado para serem convocados, e para o senhor botar na agenda do Estado, se não está na agenda já, a BR-230 que liga a Itatuba, o recapeamento. Pronto, aí eu me sinto satisfeito o senhor respondendo as perguntas dessa parte da população. A Itatuba eu não lembro aqui de cabeça, porque eu confesso a você que não é fácil ter tantas informações na cabeça, mas eu estou esperando o novo financiamento, que é o da CAF. Falei ontem com o ministro Levi, Joaquim Levi, pedi para que não fosse retirado de pauta o arranjo do espaço fiscal que nós estamos propondo a COFIEX, para depois a gente discutir o espaço, a ampliação desse espaço fiscal. Ou seja, eu ainda não tenho a autorização para a contratação daquilo que a Corporação Andina de Fomentos quer emprestar ao Estado, que são 250 milhões de dólares. Eu ainda não tenho esse espaço, porém eu vou abrir uma janela e dessa janela eu vou buscar ampliá-la. Essa é uma coisa que eu tenho tratado, como eu disse, tratei ontem pessoalmente por telefone com o ministro Joaquim Levi. E nessa região nós temos estradas. Eu não posso aqui dizer que com certeza é essa. Essa tá, mas nós temos estradas. Reconheço a importância, né? Reconheço a importância e vou, ao sair daqui, vou procurar ver isso e até por fora do empréstimo mesmo. A questão toda é que nós estamos tendo queda de arrecadação. Não é brincadeira você governar assim. É difícil, rapaz. Veja o Rio Grande do Sul. Não paga salário. Veja Goiás, Sergipe não pagou salário. É uma situação muito crítica. Isso vai ser uma bola de neve por esse país afora. Eu tenho alertado isso, não pode ser dessa forma. O aperto, ele não pode ser tamanho para sufocar, para matar o paciente. É preciso que a terapia seja condizente, né, com a vivência, com a sobrevivência do paciente. Senão, em função do tempo, você perde a vida. É preciso que você elasteça o tempo para você atingir um determinado objetivo do ponto de vista do equilíbrio dessas contas públicas. Agente penitenciário, eu não paro de nomear. Eu não consigo baixar o percentual da folha, porque são vários e vários. E o Estado já tem 117 mil funcionários. Convenhamos, é uma quantidade muito grande, não é? Mas eu tenho nomeado. Hoje mesmo acabei, antes de sair daqui, nomeei vários agentes penitenciários, como também já estou assinando a nomeação que publico todo dia 15 da parcela da Polícia Civil. Tenho cumprido como cumpro religiosamente tudo, quer dizer, e tenho feito isso.
né? Então, agente penitenciário, e quero sim prorrogar o. Vou pedir até aqui a Rádio Escuta que coloque na minha mesa esse documento de prorrogação do concurso. Isso não quer dizer que eu tenha data ou possibilidade de dizer quem eu vou chamar, ou quem, porque nós estamos alguém na contramão, né? Vamos ser sinceros, né? Porque fica muita gente achando que, eu até respeito a aflição, tudo, mas achando que o Estado existe em função do emprego. Não, o emprego é que existe em função do Estado. É o inverso, né? Você entra para poder servir a uma determinada coisa, quer dizer, nós não temos condição de estourar a folha, colocá-la fora do controle completamente, porque quando você cai a receita e a despesa ela é fixa e vai aumentando, aí o percentual de comprometimento aumenta e você fica fora da lei de responsabilidade fiscal. Isso o Estado paga, todo mundo paga quem precisa da estrada como Itatuba, que não nos permite tirar um financiamento, paga todo mundo, paga quem precisa da adutora, da água que a adutora está levando, enfim, paga todo mundo, né? Então, mas eu quero prorrogar para que eu possa ter opção no futuro, caso esse futuro melhore, né? E eu espero e sou um daqueles otimistas de que esse futuro ele vai melhorar. O Brasil não é do tamanho desse problema, o Brasil é muito maior. Fica um povo aí do quanto pior melhor, achando que, querendo enterrar o Brasil, dizer o Brasil é isso. O Brasil, ou então a Petrobras é isso. Aquilo ali é um evento que quem fez tem que ser preso e pagar por isso e está acabado. Mas a Petrobras é a grande empresa que esse país tem. É preciso respeitar a Petrobras. É preciso compreender que esse país, há poucos anos, 50 anos, não tinha petróleo, ou diziam que não tinham petróleo. E essa empresa veio e hoje domina uma tecnologia de extração em alto mar que nenhuma outra domina. E que por trás de muita coisa, você vai ver daqui a pouco, vai estar na pauta a abertura e a liquidação da Petrobras para as 6, 7 grandes empresas de petróleo que existem no mundo, que não são brasileiras. Então, é preciso que a gente abra os olhos. É preciso que a gente tenha muito cuidado com as coisas que aí estão. Porque, sabe, tem muita gente aí posando de vestal da moralidade, mas não tem nada de vestal da moralidade, não. Não está nem aí com moralidade. O que quer é a sobremesa desse processo. E a sobremesa é pegar as grandes empresas que estavam mal geridas, é verdade, mas pegar as grandes empresas para poder retalhar e entregar para outras empresas atendendo ao comando, né? Ao comando, muitas e muitas vezes, ao comando que é externo, ao comando que vem lá de fora do Brasil. É isso que está em jogo. E isso, né, eu, graças a Deus, tenho independência para poder dizer, em qualquer canto, né? E vou estar na trincheira combatendo aqueles que, porventura, queiram desnacionalizar esse país mais do que já foi, ou então queiram fazer com que esse país não tenha saída. O país tem saída, precisa avançar e vai superar tudo isso, e o povo vai, no momento adequado, vai dar o seu veredito no momento adequado, mas dentro da regra, porque o que de mais importante nós conquistamos foi exatamente a democracia. Precisamos reproduzê-la, precisamos consolidá-la. Não se tem democracia com 25 anos, 30 anos e dizer, não, nossa democracia está consolidada. Tá, não, é um processo. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com as coisas. Porque quem tem 20 anos, quem é jovem, talvez não lembre como era antes, como foi antes. Talvez tenha sido só, assim, tenham pego só informações. Então é preciso que a gente respalde e proteja esse processo nosso, exigindo da política seriedade, exigindo da política respeito com dinheiro público, exigindo da política gestão, isso sim, mas respeitando as regras do jogo. E uma dessas regras é quem ganha tem que governar, para inclusive quando terminar o seu mandato.
Muito obrigado pela boa entrevista nesta sexta-feira pra gente fechar essa semana que representa a semana do aniversário de João Pessoa. Muito obrigado por passar esse tempo aqui com a gente falando de Paraíba, falando de conjuntura, governador. Muito obrigado. Eu que agradeço a tantos e tantos internautas, ouvintes. Meu celular congestionou aqui. Adalberto Ferrari tá ali, feito, né? Um grande companheiro enfim, agradecer a vocês pelo papo agradável, pela conversa responsável que nós tivemos aqui hoje, porque de certa forma a gente podia ter falado do trauma. Eu até falei um pouco. Falou da inauguração. 2.400.000, dia 14, o ministro da Saúde vem até aqui, mas todo o dinheiro do Estado, viu? Não tem dinheiro do governo federal. Não, dinheiro do Estado, que eu disse é para fazer, vamos fazer. E fizemos isso em 2 meses, aumentar 13 leitos da Escola Técnica Pastor João Pereira Gomes, ali na Ailton Souto Maior, inauguraremos dia 17, custou 17 milhões, recebemos 7 milhões e 600. Eita. Recebemos 7,600, custou 17. Valentina, né? 3 milhões de reais, 3 milhões e 400, todo nosso, todo dinheiro próprio. Da Central de Polícia, que foi aquela confusão que não podia trocar um terreno, não podia trocar, recebendo 20 milhões de reais. E ainda por cima, um empreendimento com 4 mil empregos. Mangabeira, eu fico com sorriso pensando naquela confusão. E pensando como tinha gente que tava lá, rapaz, na Assembleia, esbravejando contra, sabe? E hoje vai lá apertar a mão de um monte de gente para dizer, e se o cara não tomar cuidado, disse que lutou muito para poder construir aquele shopping. Ou seja, eu fico assim e vou inaugurar a Central de Polícia dia 21 de agosto, depois da reforma da Mestre Sivuca, né? E depois no dia 31 convidar assim para um momento muito especial, um marcante desta nossa jovem senhora de 430 anos, eu costumo dizer isso, para a inauguração do trevo das Mangabeiras, lá, João Costa, lá na terra das Mangabeiras, que hoje não tem mais mangabeira nenhuma, a não ser aquele grande bairro, que é o maior bairro da Paraíba. Então essa obra de 26 milhões e 500 mil reais, certo? E também uma obra com recursos nossos e de financiamento. Essa obra aqui. Nada de orçamento geral da União, e eu não ia esperar, porque se eu fosse esperar, eu tenho um pouquinho de entendimento das coisas. Eu sei que às vezes não adianta você ficar batendo na parede, porque não vai vir. Então eu digo, eu vou logo. Então nós fizemos a obra e vamos entregá-la com toda certeza, né? João Azevedo está aqui me colocando que a estrada Aroeiras de Itatuba está na CAF 2, nesse processo de financiamento, mas a pergunta é sobre Itatuba, BR-230 da Itatuba. Que é o trecho, o outro que deve estar, que está com problemas de buracos mesmo. A chuva enfraquece o asfalto, que eu peguei asfalto de Ivan Bichara. Meu conterrâneo. Seu conterrâneo, Ivan Bichara. Nunca se teve reforma, nós refizemos o asfalto, pra você ter ideia. Mas enfim, agradecer a vocês, né, a João Gregório e a todos vocês aqui do programa, agradecer ao imenso público ouvinte, mais essa oportunidade de dialogar com a Paraíba e dizer da minha satisfação e da minha certeza e da minha crença, né, de que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje, mas o dia de hoje já é bem melhor que o dia de ontem, exatamente por conta do trabalho. O trabalho é algo que diferencia as posturas individuais e também coletivas. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Muito bem, 2h32, hoje nós estouramos, foi 32 minutos da programação, mas por uma boa causa e pela boa conversa com o governador nesta sexta-feira, porque é o da nossa Fabão, até segunda-feira. Ivan, só mandar um abraço para meu pai, Bernardo Filho, afinal de contas, domingo é dia. Segunda-feira estaremos juntos aqui no Rádio Verdade. Muito bem, 14h32, companheiro Adelton Alves, que está lá no estúdio da TV Arapuã. Também, um abraço, Adelton. Parabéns aí pelo Rede Verdade. E hoje, vai falar obrigado, agora? Obrigado para todos aí no estúdio. Um feliz Dia dos Pais aí para todos.
Seu João Costa, um abraço e até segunda, meu velhinho. Pois é. Tivemos aí então a entrevista do governador Ricardo Coutinho na Rádio Arapuã FM, parte da entrevista, né? Você assistiu aqui na TV Arapuã. Um abraço para você e bom final de semana, um feliz Dia dos Pais. Na segunda-feira a gente se reencontra aqui na TV Arapuã, crescendo com você.